Oi, pessoal. Então, a gente vai começar a desenvolver o desenho técnico, né, sendo esses desenhos à mão, que é o início do desenho técnico, e depois, né, que a gente começa a desenvolver esses desenhos no computador, né, no AutoCAD, no Revit, enfim. Mas o processo no desenho técnico das aulas é esse desenvolvimento inicial à mão. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer as margens da folha, né? Eu tenho que fazer uma margem conforme a ABNT 8403 para eu conseguir desenvolver o meu desenho dentro dessa margem, né? Para que tenha a organização, enfim. Para que eu vou utilizar então quais materiais para essa atividade? Né? Então, para quem já tiver comprado escalímetro, esquadro, pode utilizar esses instrumentos durante as atividades. Para quem não comprou, né, que eu estou preparando essas aulas para essa situação, então vocês só vão utilizar pelo menos o sulfite A4, o escalímetro ou régua, né, lápis ou lapiseira e borracha, basicamente esses materiais. Então a gente vai. Primeira coisa, eu vou ter que fazer as marcações das margens. Né? Eu tenho essa margem de segurança, né, que a gente chama, de 2,5 cm à esquerda da folha. E as demais margens, conforme a ABNT 8403, a gente utiliza 0,7 centímetros, né? 7 milímetros de margem. Para as folhas de tamanho A4 e A3. Né? Vocês vão ver que a folha de tamanho A3 ela é o dobro da A4, mas por enquanto a gente não vai utilizar. E daí, para as demais folhas de maior tamanho, né, aquelas pranchas grandes que alguns de vocês já devem ter visto, que, né, coloca-se os desenhos técnicos mesmo ali, projetos, né, enfim. Nessas folhas maiores, A2, A1, A0, a gente utiliza algumas medidas diferentes, mas por enquanto a gente vai utilizar essa, 2,5 cm à esquerda e as demais margens com 0,7 centímetros. E daí no final dessa atividade a folha vai ficar assim, né, como a gente consegue ver pelo slide. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz as marcações, sempre fazendo 2 marcações por lado, né, na folha, para que eu consiga ter essa garantia de que a linha que eu estou fazendo está reta realmente, né, ela não está torta. Então eu faço sempre 2 marcações em cada lado para ter essa linha paralela ao final da folha, né? Vamos dizer assim. Então eu sei que ela vai estar retinha. E eu fiz primeiro essas linhas bem suave, né? Não forcei a mão no início do desenho. Aí depois, quando eu terminei de fazer todas as margens, aí sim que eu forcei, né? Reforcei as linhas para dar maior destaque no desenho da margem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer você vai utilizar uma folha sulfite e vai deixar ela na posição paisagem, né? Vai deixar ela deitada. A partir disso, você vai fazer 2 marcações, né? Então, como eu comentei, a gente vai fazer essa marcação no canto superior esquerdo, de 2,5 cm, e uma outra marcação no canto inferior esquerdo, né? Com esses 2,5 cm também. Aí eu simplesmente ligo os 2 pontos, né, com uma reta e fechou, tenho a minha linha reta, né, paralela à folha mesmo. Então, ali na margem esquerda, faço a primeira marcação com 2,5 cm. Ali no slide eu estou usando o escalímetro, mas no próximo slide você vê que o escalímetro na escala 1 para 100 é a mesma coisa que a régua. Né? Então, ele está medindo centímetros. Então, eu só estou utilizando o meu escalímetro aqui porque, para mim, aqui ele está mais legível para o desenho. Então, eu vou contar ali, né, os risquinhos para pegar essa medida específica, 2,5 cm, e vou fazer uma marcação leve ali, né, com a lapiseira ou com o lápis, enfim. E vou deixar esse pontinho marcado ali no canto superior esquerdo. Aí eu vou fazer a segunda marcação da margem lá embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou medir 2,5 cm, fazer um risquinho ali leve. Agora sim, ó, com a régua desenho uma linha ligando os 2 pontos
né, que eu acabei de fazer. Aí, depois da margem esquerda, a gente vai fazer as demais margens, né? Então, primeiro eu vou fazer, né, no desenho ali, no slide, está mostrando a margem superior, né, com 0,7 centímetros. Então, a gente vai repetir o processo, sempre fazer 2 marcações por lado para garantir que as linhas fiquem retas, né? Então, como está no slide ali, primeira marcação da margem superior, né, vou fazer ali com 7 milímetros, e na segunda marcação, ali no canto superior direito. Ó, então, eu vou fazer essa medição agora com a régua, né, de 7 milímetros. Então, eu vou contar ali, né, as medidas, os risquinhos da régua e faço uma marcação de 7 milímetros, né, de 0,7 centímetros nesse primeiro canto. Aí, vou pro próximo canto, né, vou fazer essa outra marcação de 0,7 centímetros na segunda marcação da margem superior e vou ligar um ponto ao outro novamente, né? Então, eu vou repetir esse processo para margem direita e para margem inferior, né? Sempre fazendo essas duas demarcações e daí eu simplesmente vou ligando os pontos, né? Aí, por fim, né, quando eu finalizo as marcações e finalizo essas linhas, né, leves, aí agora eu posso reforçar, né? Eu posso passar o lápis por cima novamente ali nas linhas, apagar algum excesso que ficou e pronto, eu já tenho a folha pronta para iniciar o próximo desenho, tá bom? Oi, pessoal.